Olá pessoal, nós estamos recebendo hoje o doutor em fitopatologia Carlos Porcellini para falar sobre soja. Os grãos já estão sendo comercializados, os grãos desta safra 2018-2019, e os óleos claros já se voltam para a próxima safra. O professor acompanhou muitas lavouras aqui do Rio Grande do Sul, também do Brasil, e está conosco para falar sobre um panorama, um balanço dessa safra que passou, também já projetando e visualizando alguns pontos para a próxima safra. Lembrando que você que nos acompanha pode encaminhar perguntas pelo Facebook, pelo Instagram, YouTube, que no decorrer dessa transmissão nós vamos estar respondendo. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite do Minuto da Terra, e eu começo lhe perguntando, o senhor observou nessa última safra que tivemos uma incidência maior de pragas, de doenças? Olá, Tainara, olá a todos que nos assistem, é um grande privilégio que nós podemos participar com vocês aqui no Minuto da Terra. De fato, foi uma safra de soja bastante rica em experiências, né? Nós tivemos, assim, pela parte das pragas, uma tranquilidade um pouco maior, em função de que hoje a grande maioria dos nossos produtores trabalham com variedades de soja resistentes às lagartas, né? Então a presença delas tem sido um pouco, acho que de certo modo, em nível menor. Porém, os percevejos se fizeram presentes e necessitaram, por exemplo, assim, a realização de aplicações de inseticida. Mas do ponto de vista geral, em relação a insetos pragas, foi relativamente tranquilo. Agora, no tocante às doenças, aí vieram os desafios, né? Desde o primeiro momento, nós tivemos situações bem desafiadoras. Esse ano os produtores tiveram muita dificuldade de poder implantar a lavoura de soja, em função de problemas de morte de plântulas logo na fase inicial. Lembro de casos que os produtores fizeram até 4 semeaduras para conseguir finalmente implantar a cultura. Então isso representou um desafio muito grande na implantação. Nós tivemos resultados, assim, esse problema foi muito ligado às chuvas pesadas que nós tivemos entre outubro e novembro, que são os meses preferenciais de semeadura. E, então as lavouras que conseguiram uma implantação melhor tiveram um resultado final de projeto muito alto. E aquelas que tiveram problemas de implantação ou foram necessários replantes tiveram projetos mais baixos. Mas, assim, em nível geral da região, dá para dizer que esse problema comprometeu em pelo menos 10 a 15% do resultado final da safra. Foi o primeiro grande desafio relacionado às doenças. Um número que mais ou menos se equipara ao que a gente teve na outra safra, professor, ou dá para se dizer que foi um pouco superior da expectativa? Diria assim que, de maneira geral, a quantidade de soja nessa safra foi positiva, considerando, assim, os problemas iniciais que nós tivemos, considerando também a elevada pressão de ferrugem que aconteceu nesse verão 2018-19, considerando também as variações de clima que sempre são comuns para nós, o resultado foi positivo. De maneira geral, assim, dá para dizer que a média geral de cada região, de cada município, baixou um pouco em relação ao ano passado. Mas para você ter uma ideia de como houve grandes diferenças, nós acompanhamos relatos de lavouras de soja que produziram mais de 100 sacos por hectare nesse ano. E, por outro lado, tivemos situações de 40 a 50 sacos. Então, teve uma variação entre 50 sacos por hectare entre variedades, entre épocas de semeadura, entre diferenças relacionadas ao manejo dos problemas que apareceram. Perfeito. Professor, semana passada nós acompanhamos um evento aqui em Passo Fundo sobre plantas daninhas. E o questionamento lá era: as plantas daninhas, elas estão realmente mais resistentes? Eu trago agora mais para a sua área. O senhor observa que as pragas, as doenças, enfim, elas estão ficando realmente mais resistentes aos fungicidas? Absolutamente sim. Nós já tivemos situações, surgiu resistência também às carboxamidas, que é o último grupo químico lançado. Essas resistências, elas não são assim totais, completas, elas são parciais, elas afetam, pelo menos em parte, o funcionamento dos fungicidas, não completamente. E, então, por isso que já é uma realidade no Brasil, que todo ano, quando nós temos uma pressão alta de ferrugem conforme essa safra, a gente tem uma expectativa. Será que haverá um novo, digamos assim, um novo lance nesse processo da resistência? Então é importante ficar aguardando os resultados dos monitoramentos oficiais que a gente vai ter em breve para poder passar para a comunidade, para os nossos produtores, técnicos, o que aconteceu de fato nesse verão. Lembrando também que não é apenas, né, o fungicida, é preciso ter uma atenção do produtor com o monitoramento, né? Vamos falar um pouquinho desse assunto. Sem dúvida, tudo aquilo que a gente perde em termos de controle na lavoura, por esses problemas de resistência, por conta de mais doenças que surgem, por uma severidade maior, como você mencionava, a gente tem que compensar isso com outras práticas, para que não haja um decréscimo significativo na produtividade. Então,
boas práticas de manejo que o produtor faz na lavoura, acompanhado, orientado pelo técnico, é o que a gente consegue fazer hoje para equacionar a produtividade e ter, digamos assim, resultados bons no nível de campo. Lembrando que você que nos acompanha pode encaminhar perguntas que nós vamos estar respondendo. O Luiz Felipe Veríssimo, de Cruz Alta, produtor rural de lá, perguntou ao professor se existe hoje uma lista de fungicidas que traga um levantamento da ação desses produtos para que o produtor possa acompanhar esses resultados. Existe hoje? Está disponível para o produtor? Existe sim. Esse trabalho é feito pelo consórcio de ferrugem, que é coordenado pela Embrapa Soja Londrina, e dele fazem parte inúmeras universidades, como a Universidade de Passo Fundo também faz parte, e também uma série de outras órgãos de pesquisa, né? E agências de pesquisa. O resultado oficial desse trabalho, que envolve algo em torno de 30 experimentos no Brasil, experimentos que são conduzidos da mesma maneira, ele normalmente é divulgado a partir da reunião de pesquisa da soja. Essa reunião vai acontecer em Londrina esse ano, no dia 25 de junho. Então, a partir da apresentação oficial, esses resultados passam a ser divulgados. Nós éramos parte dessa rede, né? E hoje não somos mais em função da nossa saída da universidade, da nossa aposentadoria, mas mesmo quem faz parte da rede não pode divulgar esses resultados extraoficialmente. É um cuidado que se tem de só fazer a divulgação quando tiver toda a média do Brasil. Então, existe essa lista, os resultados são importantes e serão divulgados a partir do dia 25 de junho e provavelmente depois eles serão apresentados na forma de comunicados na internet. Então, os produtores poderão, os técnicos também poderão ter acesso. Olha aí, então, né? Pertinho, próximo mês já vai estar disponível. A gente estava falando de ferrugem, professor. O consórcio faz um mapeamento muito interessante, né? Com relação a dados, enfim. Eu lembro que nós conversamos com o senhor no início do ano, né? E o Rio Grande do Sul, naquela época, liderava casos de ferrugem asiática. O que o senhor pode nos dizer? Assim, continuou o estado na liderança? Sim. Paraná seguia, né, se não me engano. Na verdade, a ferrugem começou muito forte no estado do Paraná, que semeia antes de nós, mas aí houve um período de uma seca muito forte no mês de dezembro que praticamente inviabilizou a evolução da ferrugem e também comprometeu muito a produtividade da soja. E essa ferrugem toda ela acabou descendo aqui para o sul, em função de que nós temos uma condição ambiental favorável e a nossa soja teve mais atraso na implantação esse ano. Então a nossa cultura estava mais atrasada. Então o inimigo desceu mais para cá, porque os ventos também favorecem, eles são mais do norte para o sul, e traz então os esporos do fungo para cá. Então nós tivemos esse ano um recorde de ocorrência de ferrugem nos mesmos níveis até superior ao que aconteceu na safra 16, na safra 15-16. A safra 17, a safra 17 e 18, elas foram de menor ocorrência. Esse ano voltou a ter níveis elevados. O que é um nível elevado? Severidades de ferrugem acima de 70% e 80%, né? Ou seja, consequentemente os danos são muito grandes, né? Então esse ano, pelo nível alto de ferrugem que nós tivemos, certamente o mais alto de todo o Brasil, com certeza o mais alto de todo o Brasil, os resultados que foram gerados aqui no sul serão balizadores para as safras seguintes que venham a ter um nível alto de doença. E um impacto grande de produtividade? Algo como mais de 40 sacos por hectare entre as nossas áreas tratadas e não tratadas. Uma diferença enorme. Bastante, né? Nós conversávamos antes de começar a entrevista aqui sobre o lançamento de novas tecnologias, né? O senhor prevê que teremos lançamentos na área de fungicidas breve ou ainda teremos algumas safras com o que a gente tem no mercado? A situação que nós temos é a seguinte: existem grupos químicos que já estão no mercado, sendo trabalhados nos produtos que nós temos atualmente. Nos próximos 3, 4 anos, talvez 5 anos, a gente vai ter combinações desses produtos. Ou seja, nós teremos produtos novos, mas que combinam substâncias que já existem hoje. Substâncias realmente novas, que tenham modos de ação diferentes, inovadores sobre os fungos, elas têm como expectativa estar disponíveis no mercado a partir de 2025. Então é importante nosso pessoal de campo saber que realmente ferramenta nova mesmo, vai ter mesmo que guardar umas 5, 6 safras, né? Até lá a gente tem que manejar com os grupos químicos que já existem. Mas lembrando, né, que é um conjunto, né, como a gente falou antes, né, o químico, mas é também o acompanhamento, temos o clima também, né, a gente tem uma previsão agora de
de alumínio, né, professor? Bom, esse é um outro ponto que eu gostaria de destacar. Na verdade, por que a gente teve muita ferrugem nesse último verão, né? Porque o nosso inverno, embora tenha sido longo, ele não teve temperaturas letais para eliminar a soja que fica no campo, chamada soja guache. E agora, neste momento, nós temos muita soja no campo. Sobrou dos grãos que caíram e originam plantas logo após a colheita. E o que acontece? Então, nós temos uma previsão que os meteorologistas comentam de uma extensão do El Niño até mês de setembro, outubro. O que significa isso? Temperaturas um pouco mais altas do que o normal e chuvas mais frequentes. Se isso de fato acontecer, nós vamos observar no campo uma perenização dessa soja que está aí. Então, esse é o principal fator para a gente ter mais ferrugem no próximo verão. Foi o que aconteceu no ano passado. O frio não eliminou a soja que estava no campo. E o outro ponto que preocupa é que essa ferrugem que fica na soja no inverno, ela se multiplica bastante se a primavera for chuvosa. E normalmente, então, no primavera de El Niño, ela é chuvosa. Então, se esse cenário de fato se comprovar, menos frio no inverno e mais chuva na primavera, nós temos tudo para ter uma nova epidemia muito forte de ferrugem no próximo verão. Olha só, né? Esse é um ponto importante para a gente já ir pensando. Para já ir pensando, é isso que eu ia dizer, a gente vai se encaminhando para o final da nossa transmissão, professor. O que cuidados, assim, que dicas o senhor dá para o produtor, né? Que está planejando já a próxima safra de soja, que também deveria talvez já estar com uma plantação no inverno, que a gente sabe que é possível. O que o senhor teria a dizer para esse produtor que nos acompanha? Vamos partir da origem, então. As doenças começam geralmente na parte da semente, né? Então, algumas delas a partir da semente. Então, nós temos que usar uma semente de boa qualidade, com bom tratamento, isso é fundamental. Também elas se originam dos restos culturais no solo. Se é possível fazer a rotação, a gente sabe que planta-se pouco milho, então não dá para fazer a rotação. Então, a gente assume que as doenças vão estar de novo lá. Com relação à ferrugem, o que pode ajudar é assim, se passado o inverno, se ele perceber que sobrou soja guache no campo, ele teria que tentar eliminar essa soja guache, dessecar bem a lavoura, certo? Não deixar a presença dessas plantas. A utilização nós temos assim, é bem claro que quanto mais cedo a gente semeia soja, mais a gente escapa da ferrugem, né? Quanto mais tarde, pior é. Então, se a região permite, se o clima da região permitir, alguma antecipação de semeadura, desde que a soja produza bem nessa antecipação, é uma alternativa. Existem também as cultivares com resistência à ferrugem, chamadas sojas inox. Elas são úteis, elas não produzem tanto quanto as outras, mas elas são úteis, podem entrar em pelo menos parte da área. E o que resta depois que a soja está plantada é o manejo realmente com os fungicidas. Aí o que conta principalmente é começar cedo. Nós temos resultados excelentes iniciando já na fase vegetativa da cultura da soja, trabalhar com intervalos que sejam seguros, no máximo 14, 15 dias, aplicar bem, caprichar na aplicação e utilizar o que a gente chama de alternância e combinação de fungicidas, e usar principalmente os chamados reforços com os produtos protetores, que ajudam muito nessa questão de assegurar o controle da ferrugem nessa situação de resistência que nós temos hoje no Brasil. Olha aí, dicas valiosíssimas com o nosso convidado de hoje. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento, pode encaminhar para nós, que nós vamos entrar em contato com o professor Forcellini, ele vai nos responder, nós respondemos para vocês também. Sugerem assuntos, sugerem questões que nós vamos convidar os especialistas para estar com vocês novamente. Professor, muito obrigada. Nós agradecemos pela oportunidade, privilégio. Até a próxima.